E, Romeu, o que eu ia te perguntar é o seguinte: hoje em dia, né, por trabalhar com marketing e também um pouco do que você chama de marketing, a gente acaba, quando a gente pensa em incorporadora, em execução de marketing nos tempos atuais, ainda mais no digital, a gente pensa na adequação de relacionamento, né? Então, assim, eu acho que uma das principais funções para você conseguir vender um empreendimento para uma pessoa, você precisa pegar aquele lead, nutrir aquele lead e fazer o que a gente chama o velho e bom já, né, inbound marketing. Vocês aplicam isso na prática, na Tecnisa? Essa operação ela envolve uma estratégia de mensuração de resultados? Como que funciona no dia a dia, assim? Olha, nós temos uma estratégia de CRM muito pesada há muitos anos. Nós já tentamos fazer inbound marketing, mas eu tenho uma venda assistida. E eu lá na ponta, eu tenho, infelizmente, um perfil de pessoas que rotacionam muito. O Sim. corretor nosso, e não só nosso da indústria, ele é um profissional que ele roda muito. Né? Então, para você fazer um trabalho de inbound marketing, nós automatizamos parte do processo, sim, automatizado, mas eu dependo muitas vezes ainda do ser humano lá na ponta. Né? E eu tenho dificuldades, muitas vezes, de conseguir uma disciplina mais rigorosa para que o corretor depois faça todo esse trabalho de inbound. Hoje a gente faz muito mais no fluxo do que na metodologia. E eu reconheço que se a gente usasse a metodologia, nós seríamos mais precisos. Mas hoje eu vou muito no fluxo. Até porque eu consigo capturar clientes hoje muito próximos do que a gente chama de cliente ideal para compra. Então é o seguinte, eu consigo convencer, eu consigo levar um cliente lá num ponto de venda, depois de uma mediação digital, que tem potencial para comprar um apartamento de 1,5 milhão de reais. Mas às vezes ele chega lá, Guilherme, e ele fala o seguinte, não, eu só quero acima do oitavo andar. E eu não tenho uma unidade acima do oitavo andar, porque eu vendi tudo, só tenho abaixo do oitavo andar. Eu coloquei o cliente certo lá, era um cliente que tinha potencial, tinha condições, mas ele chegou lá e falou, olha, se não for acima do oitavo andar, eu não compro. Então eu não coloquei o cliente errado, eu coloquei um cliente bom. Sim. Mas, quando você vai comprar imóvel, tem muitas características que às vezes passam pelo fluxo de pagamento, passam pelo gosto do andar, às vezes o indivíduo quer acima do 10º, ele quer acima do 11º. Você pega, por exemplo, a comunidade judaica, eles nunca compram apartamentos acima do quarto ou quinto andar, porque eles têm questões religiosas nas sextas-feiras que eles não podem usar o elevador, que é uma característica. Eu levei o cliente certo lá. Chegou lá, puxa, eu não tenho apartamentos do primeiro, segundo e terceiro andar. Pronto, perdi o cliente, mas eu levei o cliente certo. Né? Então, o inbound marketing nosso, eu não dou nota 10 para ele, apesar da gente ter boas competências digitais, ele tem imperfeições, mas nós somos muito bons na captura do lead, a gente consegue chegar num nível de perfeição muito bacana, mas eu acho que eu poderia melhorar a minha performance se eu tivesse uma estratégia mais científica de inbound. O legal do inbound, que a gente já chegou a aplicar, né, nesse mercado, né, de residências e tudo mais, é que dá para o intermédio daquele lead scoring você fazer determinadas avaliações de como Sim? que é o perfil ideal do cliente que você tem, e aí baseado no que você tem de perfilamento, do que ele tem de ambição para moradia e do que ele tem de até restrições lógicas e regras, você acaba dando uma determinada pontuação para ele e meio que evitando que o corretor tenha um contato com ele, né? Sem ele estar pronto para aquela visita, né? Então, a gente normalmente acaba utilizando também, não sei se você já ouviu falar na Anapro. A Anapro Sim, também Anápolis, claro, claro. é Um um grande CRM CRM. legal. É um CRM legal para esse Legal. mercado, porque você consegue fazer ali as avaliações de quais são os estágios que vai ter cada tipo de usuário, e baseado nisso, a gente consegue somar com uma estratégia de automação para avaliar aquele usuário. E aí eu só mando para o corretor realmente fazer a ligação e começar naquela prospecção mais intensa, vamos assim dizer, é, no momento que o lead ele já me deu as informações de base, que ele quer morar naquela região, que ele tem uma renda para aquele imóvel, que ele tem, ele sabe quais são os pré-requisitos.
E aí, quando eu classifico, eu avalio a base dele, a gente consegue implementar isso. Eu trabalhei também numa época para uma estratégia da BMW, que era a mesma lógica. Quando você pega nós, do mercado imobiliário, o mercado de educação no geral, desde graduação, curso de segundo grau, essas franquias de curso de inglês e tal, é a mesma lógica, né? Porque todas elas têm uma venda assistida. É diferente de um lead de e-commerce, que é uma venda 100% automatizada, onde você não tem um contato humano. Essas indústrias, a indústria automobilística, a nossa indústria, a educação e várias outras, você tem uma venda mediada por uma pessoa, né? Então, o que nós fizemos? Então, pré-Covid, nós fizemos o primeiro MVP nosso. Eu voltei a fazer uma coisa, Guilherme, que eu fiz há 18 anos, quando eu estava na Tecnisa, que é você passar um filtro. Sim. Inicial, com contato humano e um pouco de tecnologia, mas mediada por não corretores. Então, se eu recebo 100 leads por dia, eu tenho essa célula que faz uma mediação desse lead, trabalha o lead, tortura bem o lead, e quando ela acha que esse lead tem muita pertinência para aquele produto, ela passa para o corretor. Porque quando eu passo lá 100 leads por semana para o corretor, você concorda, Guilherme, que ele vai se lambuzar? Sim. Ele vai se lambuzar. São 100 leads para ele. No ele mês, ele chega a ter 200 leads, ele vai se lambuzar. Ele não vai conseguir gerenciar todos. Mas se eu faço um pré-trabalho, em vez de dar 200 leads para ele, eu dou 9 leads para ele, eu tenho certeza que ele vai trabalhar nesses 9 leads como se fosse a última Coca-Cola do deserto. E a conversão dele vai aumentar. A gente já fez isso no passado, tentamos colocar uma camada de automação, mas não fomos exitosos. Nós não conseguimos porque você tem um elemento humano lá na última milha.